Uma vez uma aluna da Escola Bíblica Dominical me perguntou por que nós estávamos estudando textos do Antigo Testamento. Se afinal de contas a gente está no tempo da graça e a lei e o que aconteceu já passou, né? E agora estamos no tempo da graça e somos salvos pela graça. Bom, na realidade, Jesus aqui no Sermão do Monte vai explicar que ele não veio abolir a lei. Ou seja, o que havia na lei está valendo. Está valendo. Talvez não da forma como era executado, não da forma como era interpretado, ao pé da letra, fazendo o que está escrito, independente da intenção que se deseja com aquela norma, com aquela lei. E Jesus está explicando que a gente precisa cumprir a lei, sim, porque a lei, Paulo vai falar mais tarde, que serviu de aio, serviu de orientação, serviu de ensino para que alcançássemos ou chegássemos no tempo da graça. Jesus está falando do seu reino aqui no Sermão do Monte e ele não vai deixar de lado as coisas que existiam, até mesmo porque os escribas e fariseus o tempo todo cobravam Jesus de algumas coisas que eles achavam que Jesus não estava cumprindo da lei. E ele vem falar que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei em todos os seus aspectos. Jesus, no Sermão do Monte, está explicando qual é o seu lugar na história e qual a relação do reino com o Antigo Testamento. Por isso que nossa Bíblia tem o Antigo Testamento. Por isso que a gente não joga fora o Antigo Testamento. As coisas que estão lá, sim, são válidas para o nosso dia a dia, são válidas para a nossa vida. A gente não pode... a gente estudou as bem-aventuranças e temos estudado formas, né, de viver, o que é o reino, as bem-aventuranças, ser sal, luz, né, e a forma de viver, a forma de estar na nossa sociedade, e a gente não pode tentar fazer isso de forma privada. Ou eu faço, ou eu não faço, ou eu sou, ou eu não sou. Antigamente a gente usava uma expressão que às vezes a pessoa botava a capa de crente domingo e ia para a igreja, e segunda-feira se transformava em outra coisa, né? Só falando coisa mesmo. Mas não é assim. Ou você é, ou você não é. E quando você é, você faz diferença. Você mostra ao mundo que você é diferente. Nosso texto básico aqui é Mateus 5, do 17 ao 20. Né? Eles só aparecem aqui no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos, nos outros evangelhos, esse texto não aparece. O título que aparece aqui na Bíblia é: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus está aqui explicando que ele não veio revogar a lei, ele não veio jogar tudo que tinha fora e começar uma coisa nova. Ele veio ressignificar, não gosto dessa palavra não, mas ele veio mostrar qual era o verdadeiro significado. Pronto, não mudou o significado era o mesmo, mas as pessoas não haviam entendido, então cumpriam a lei aos pés da letra. E aparecem duas personagens aí, escribas e fariseus, que eram pessoas que conheciam a letra da lei. Nem todo mundo sabia ler e escrever naquela época, né? Então os escribas eram aquelas pessoas que copiavam, também não tinha imprensa, não tinha gráfica naquela época. Então os textos eram mantidos
copiando. Você sabe que você tem um livro, depois de um determinado tempo ele vai degradando, a folha vai ficando amarela, rasga, perde. Então tinha os copistas, não eram livros, eram rolos, mas também esses rolos iam degradando com o tempo. E eles copiavam. E esse pessoal, escriba, que copiava e escrevia outras coisas também, faziam registros históricos, enfim, eram pessoas cultas, mas elas, por copiarem a Bíblia, conheciam a Bíblia. Aliás, eu lembro quando eu era criança, eu aprendi que para decorar um texto, decorar alguma coisa, eu tinha que copiar pelo menos 3 vezes para fixar aquilo ali. Ok? Então eles conheciam a lei, conheciam ao pé da letra, conheciam o que estava escrito. E os fariseus eram estudiosos da lei. Então os dois estudavam a lei e eles ensinavam a lei para o povo. Só que eles ensinavam a lei ao pé da letra. Eles não entendiam, não aprofundavam no significado da lei. E a interpretação dos fariseus da lei mosaica era uma interpretação extremamente legalista. Eu tenho que cumprir o que está escrito na lei. A gente vê isso nos nossos dias. Muitas vezes as pessoas fazem o que está escrito na lei, mas de fato eles não atingem o objetivo da lei. Okay? É a história do passar, de estar numa via de 60 por hora, estar a 80 nela, e quando vi um pardal, uma lombada eletrônica, eu diminuo, passo aos 60 por hora e continuo. Eu cumpri a lei? Teoricamente sim, não fui multado, mas de fato eu não atingi o objetivo, que era trafegar numa velocidade máxima que desse segurança para todo mundo. Essa abordagem é uma abordagem legalista, é tentar fazer a coisa ao pé da letra, e essa era a abordagem dos fariseus. Havia uma outra posição, que é a antinominanismo, é difícil falar, antinominanismo, de nominal, né, de ser aquilo que está escrito, que se recusa a aceitar qualquer obrigação legal ou mandamento divino. Então, eram duas oposições, uma extremamente legalista e outra extremamente não legalista, ou antinominanista, tá certo? Estas duas posições estão erradas. Não é que porque eu estou no tempo da graça que não tem lei nenhuma eu posso fazer qualquer coisa. Não é isso. Não é isso. Porque tem coisas que eu faço que ofendem os outros, que atrapalham os outros, que prejudicam os outros. Eu não posso fazer isso. Estamos no tempo da graça. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. E não convém porque eu não posso ferir o direito, eu não posso ferir o limite do outro, ok? Então, veja que dispensação da graça não é motivo para eu não fazer nada, porque eu não cumprir lei nenhuma, né? Porque eu não tenho obrigação de cumprir lei nenhuma. Não, a lei está ali, e é isso que Jesus quer tentar ensinar. A lei está ali para nos mostrar a baliza, para nos mostrar os limites. Baliza é um negócio que a gente faz quando está aprendendo a dirigir, não é isso? Tem que botar o carro na vaga com aquelas hastes em pé. São limites. Você tem que colocar o carro dentro daqueles limites. Ele está balizado, ele está limitado. E nós estamos limitados, sim, pela lei. Mas a gente não tem que cumprir a lei ao pé da letra. Não é esse o objetivo. O objetivo é atingir um ponto de relacionamento com Deus e com o próximo em que a gente viva bem, deixe os outros viverem bem e consigamos nos reconciliar com o Pai. Não com o nosso próprio esforço. Aliás, esse é um outro aspecto, né? Eu tenho que buscar fazer. Vou conseguir me reconciliar com o Pai eu mesmo pela minha força? Não vou conseguir. Mas a gente tem que ter cuidado, tá? Não é tanto legalista, nem tanto anonimanista, tá? Então, não é tanto cumprir a lei ao pé da letra, e nem tanto não tem lei nenhuma que eu precise cumprir porque eu estou no tempo da graça. Nós temos que
observar, na observância da lei moral é essencial. Ele cita para a gente Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo foi a forma como Jesus mesmo resumiu a lei. Né? Se você for ver lá os 10 mandamentos, que é um resumão, né, do que a gente precisa fazer, tem lá mandamentos que nos relacionam com Deus, mandamentos do nosso relacionamento com Deus, são 4 mandamentos, e 6 mandamentos do nosso relacionamento com o próximo. E se eu amar, eu não faço nenhum, eu cumpro tudo aquilo, eu não passo o limite de nada daquilo. Então, veja, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio mostrar qual era o objetivo da lei e como a gente deveria utilizar a lei, ok? Ele veio, estabelecendo o seu reino, mostrar que a gente precisa entender mais profundamente estas coisas. Bom, essa é a lição de número 4 da Revista Palavra e Vida, edição número 80. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar lá, tem uma versão dela em PDF, pode baixar e estudar conosco. Essa revista de número 80 tem por tema o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Estamos falando sobre o Sermão do Monte, que vai lá do capítulo 5 até o 7 de Mateus, e foi escrita pelo pastor Luciano Conzendei. Essa lição de número 4 tem por tema Jesus e a lei. E como eu disse, o nosso texto áureo é Mateus 5, de 17 a 20. Bom, o nosso primeiro tópico fala de um cuidado necessário. Cuidado. Quando eu falo de cuidado, é porque eu preciso cuidar. E cuidar quer dizer prestar atenção, fazer, cercar de atenção. Ia falar cercar de cuidados, né? Cercar de atenção, olhar, estar vigilante. Nós precisamos ter um cuidado necessário. O pastor Luciano nos traz aqui uma reflexão sobre um dos tópicos que Lutero trouxe quando levantou as suas teses, que era uma das suas contribuições, não sei se foi quando levantou suas teses, que era caracterizar o homem como uma palavra latim. Naquela época se usava o latim como a língua básica ali, de incurvitas, que significa virado para dentro. O homem é um ser virado para dentro. Virado para dentro em que aspecto? Nós temos a tendência, infelizmente, natural de olhar o nosso próprio lado, de olhar a nossa própria vida, de olhar as nossas próprias coisas. Elas são mais importantes para nós do que os outros. É uma natureza interesseira, egocêntrica e egoísta. Pronto, tem 3 palavras importantes aqui. Interesseira, porque eu sempre quero as coisas para me beneficiar. Eu cumpro a lei, cumpro para me beneficiar. E quando a lei serve para me prejudicar? Primeiro, eu reclamo muito. Eu reclamo o máximo que eu puder reclamar. Se eu puder não cumprir a lei ou achar uma brecha na lei para não cumprir, sensacional. É isso que eu quero. Como eu já disse algumas vezes, as pessoas querem saber dos seus direitos, mas não perguntam dos seus deveres. E muitas vezes não fazem os seus deveres porque só querem saber dos seus direitos. Nós somos, o ser humano é egocêntrico, eu sou o centro do mundo. O mundo existe porque eu existo, então eu preciso que o mundo se curve a mim, me ajude, me faça as coisas que eu quero. Essa é uma natureza egocêntrica e egoísta. Eu quero as coisas para mim, eu não quero dividir com os outros. Por que eu vou dividir coisas com os outros? Com que objetivo? O que isso vai me trazer de bom? Enfim, são características do ser humano que fazem com que todas as nossas ações sejam calcadas, sejam orientadas por esse comportamento. E é triste, mas é uma condição humana, sabe? É natural que a gente
É da natureza caída, tá? É natural da natureza caída do homem que a gente haja dessa maneira. E por conta disso, e aí vem a coisa mais interessante, a gente acha que a gente consegue alcançar a justiça de Deus, a gente consegue alcançar o favor de Deus, a gente consegue alcançar a salvação, fazer tudo correto, porque nós temos esta força de fazer isso. Não temos. Esse é o problema. Essa natureza egocêntrica, egoísta e interesseira, essa natureza, como diz Lutero, encurvita, virado para dentro, né, voltado para si mesmo, nos faz achar que o nosso esforço nos fará alcançar a salvação. Eu vou conseguir ser tão bom quanto Deus quer. Alguns outros levantam teorias do tipo a religião é algo gerado pelo homem e o Deus é um negócio inalcançável. Bom, veja, nós não temos esta força para fazer isso. Até mesmo por causa disso, a salvação é pela graça. Deus nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós, derramar seu sangue na cruz por nós, para nos livrar dos nossos pecados. Ele nos deu a salvação de graça. Por quê? Porque nenhum esforço que eu fizesse poderia alcançar a salvação. Nenhum esforço que eu fizesse me tornaria justificado perante Deus. Ok? A gente precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que quando eu quero as coisas para mim e não quero para os outros, é a minha natureza encurvita, como diz Lutero, de querer para mim, né? Para mim. Lutero afirma que é muito difícil para o homem acreditar que Deus é gentil com ele, pois por essa ótica o coração humano não consegue entender isso. O coração humano não consegue entender Deus como gracioso, como tendo dispensado graça sem que eu me esforce, tá certo? Então, veja, e aí, por que a gente está falando isso? Porque a gente tem a história do legalismo, que a gente acabou de comentar. Quando eu acho que eu por esforço próprio, resolvo as coisas, então eu vou à letra da lei, eu vou ao pé da lei. E quando eu vou ao pé da lei, a letra da lei, eu tento cumprir o que está escrito lá. Mas isso não vai me tornar justo. Porque cumprir a lei da boca para fora não adianta. É o que o nosso comentarista começa dizendo. Não adianta você cumprir as bem-aventuranças da boca para dentro ou só da boca para fora. O que importa é o coração. O que importa é o coração. Essa nossa natureza nos faz ter uma raiz no legalismo. E quando os escribas e fariseus olhavam a lei, eles queriam exigir das pessoas que cumprissem as coisas ao pé da lei. Aliás, é muito fácil você olhar para os outros e dizer o que os outros estão errando, né? Porque os erros dos outros aparecem com uma facilidade assim incrível, ok? Legalismo e antinomianismo não são soluções em si, eles são opostos. De um lado eu tenho aquele que quer cumprir a lei ao pé da letra, porque acha que isso vai justificar, e do outro lado eu tenho aquele que não tem lei nenhuma ou não precisa ter nenhuma, porque nada que eu fizer vai adiantar, então não preciso de lei nenhuma, e a lei não vai me levar a Deus. Claro, a lei não vai levar a Deus, e não deixar e cumprir a lei também não vai me deixar cumprir a lei também não vai conseguir me conduzir a Deus, porque eu não consigo alcançar. No meio disso tudo tem a graça. A graça é o favor imerecido. É aquilo que a gente recebe de Deus sem merecer. Por quê? Porque eu não vou conseguir cumprir a lei toda, né? E nem não cumprindo nada que eu vou alcançar a Deus. E aí, Jesus, nos versículos 19 e 20, vem citar estas duas classes que existiam na época, vamos chamar de classes, os fariseus e os escribas,
né? E provavelmente, se a gente vê ao longo dos textos bíblicos, dos evangelhos, a gente vê os fariseus e os escribas tentando questionar Jesus sobre certos aspectos, às vezes, mestre, ou bom mestre, tentando, como se diz, fazer com que ele tropece em algumas coisas, né? Mateus 5, 19 e 20, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, ensinar quem ensinava os fariseus, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O que Jesus está tentando dizer com isso aqui? Ele está relacionando o tema do reino, né, da justiça do reino, com a justiça que era pregada e ensinada pelos escribas e fariseus. Eles ensinavam que a coisa tinha que ser ao pé da letra, ou pelo menos eles cobravam os outros quando não cumpriam as coisas aos pés da letra, né? Mas na sequência desse texto, Mateus nos relata 5 pequenos blocos de texto que falam de 5 temas específicos. E estes 5 temas específicos nos trazem luz a coisas do dia a dia que eles, escribas e fariseus, se orgulhavam em fazer. Os 5 temas estão lá, ó: homicídio, adultério, julgamento, vingança e amor ao próximo. Eles, escribas e fariseus, entre outras coisas, ensinavam aquelas coisas. O homicídio e adultério são 2 coisas que até hoje homicídio ainda é criminalizado, ok? Na lei civil brasileira, o homicídio é criminalizado. Não temos dúvida com relação a isso. O adultério está deixando de ser criminalizado porque as pessoas entendem que pode ter relação aberta, isso, aquilo, e os compromissos estão ficando frouxos, por assim dizer. Mas, até bem pouco tempo atrás, ainda no Código eu não lembro qual era o ano, de 60, o Código Civil um pouco mais antigo, adultério ainda era crime. Era difícil de pegar, era difícil de provar, enfim, mas o adultério ainda era crime. Julgamento é condenado, eu julgar o outro é condenado, a vingança é condenada e o amor ao próximo é pregado. Mas essas 5 coisas, para os judeus, para os escribas e fariseus, tinham significados um pouquinho diferentes. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. E Jesus veio dizer que veio para cumprir a lei. Lei aqui cumprir aqui plero, preencher ao máximo, consumar, realizar. Ele veio como o cumprimento da lei. A gente fala em algumas outras traduções que o fim da lei é Cristo. Cristo veio finalizar a lei, mas não finalizar no sentido de terminar com ela, mas mostrar que era possível cumprir integralmente tudo que estava expresso na lei. Nada ficará de fora. E Jesus diz ali no versículo 18 que nem um I, o I é a menor letra do alfabeto da grafia hebraica, é um tracinho. E esse tracinho podia ser um negócio insignificante. Então, esse I, ou ele chama aqui tio, né? São sinais pequenos, sinais muito pequenos. E ele disse que no versículo 18, quer ver lá? Porque na verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o que Jesus está dizendo é que aquilo ali não morreu, tá? É interessante a gente ver que quando ele fala de lei, escritos e profetas, ele está dividindo os livros do Velho Testamento em 3 classes, por assim dizer. Lei é a Torá, os 5 primeiros livros, né? Escritos, tem os escritos históricos, livros das crônicas, livros dos reis, os salmos,
enfim, tem outros livros e tem os profetas, os menores e os maiores. Ok? Então, a Bíblia, na época de Jesus, né, o compêndio que era entendido eram essas três coisas. Era a Torá, a lei, os escritos, os livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, e os profetas ali, que eram as profecias, os escritos de profecia, tá certo? Mas ele veio dizer que ele veio cumprir a lei toda. E ele diz, e Jesus ensina, que nem a menor parte da lei perecerá. A partir daí, Jesus então começa a mostrar alguns temas. Quando ele fala assim, eu vos digo, ou eu porém vos digo, né? Porque na verdade, no versículo 18, em verdade eu vos digo, a lei está escrita lá, mas eu que estou acima da lei, a posição que ele se coloca, a posição que ele apresenta em que ele está relacionado à lei. Eu vos digo. Lá para frente ele vai falar, eu porém vos digo, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Né? Então ele está dizendo que ele está acima da lei, numa posição de soberania. Tá certo? E a salvação é uma dádiva de Deus em misericórdia e perdão. Não é porque a salvação é uma dádiva de misericórdia e perdão que os requisitos para alcançá-la diminuem, né? Não podemos trabalhar, não podemos entender, é o que ele chama aqui de licenciosidade em nome da liberdade. Eu não posso abrir mão de certos dos preceitos que eu tenho para dizer que cada um é livre. Cada um é livre? Pode ser, mas eu vou aprovar o que a pessoa faz? Não! Se está contra a Bíblia, se está contra os mandamentos de Deus, por que eu vou aprovar? Não posso aprovar. Eu não posso abrir mão e eu não vou fazer. Eu não posso fazer. E eu não posso bater palma para quem quer fazer coisas erradas. Se quiser fazer, faz. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, ok? Mas eu não posso abrir mão e aprovar a licenciosidade, ou seja, aquelas coisas que são pecados, pecaminosas, tá? Dizer que a pessoa tem liberdade, ela faz o que ela quer, ela está certa. Não, ela faz o que ela quer e dará conta de si mesma a Deus. Ok? A nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Aí agora ficou difícil, né? Mas Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo é que os escribas e fariseus tentavam colocar padrões morais e éticos baseados no pé da lei, em rituais. Jesus foi condenado algumas vezes porque não lavou os pés, as mãos, enfim, era um ritual, era uma ritualística. Era algo que a gente vendo hoje tinha até a ver com a higiene pessoal e com a saúde, mas era entendido como a purificação, enfim, e os escribas e fariseus condenavam veementemente isso. Mas o que Jesus está dizendo é que os padrões éticos e morais previstos na lei precisavam ser, sim, observados e eram mais importantes que os rituais. Jesus quer mostrar, no versículo 20, quando ele fala que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Ele está dizendo que não adianta cumprir a coisa ao pé da letra. Não é cumprir a coisa ao pé da letra. Tá? É no coração. Nós temos que buscar fazer isso de coração. Eu não sou perfeito, Saulo, eu também não sou, mas a gente precisa buscar. Nosso tópico 2 fala lei pessoal é maior do que os rituais. Por exemplo, os fariseus colocavam o sábado como uma regra que não podia ser quebrada. Não podia fazer nada no sábado. Inclusive Jesus foi questionado por curar no sábado. Curar no sábado? Ah, não, está trabalhando, não pode. Está trabalhando, não pode. Né? E foi condenado, foi acusado algumas vezes por não lavar as mãos. Você não lavou as mãos. Isso era ritual.
ok? O que valia e o que importa é que o homem entenda de coração o que ele precisa fazer. E aí, nos versículos 21 a 48 do capítulo 5, Jesus fala de 5 ilustrações ou 5 casos em que o cumprimento da lei perante os escribas e fariseus não atingia o objetivo de nos tornar, não de tornar justos, mas de fazer a coisa como Jesus queria. Vamos lá começar a ver algumas partes disso. A primeira está lá no versículo 21 ao 16. Mateus 5, do 21 ao 16, não, perdão, 21 ao 26. Do homicídio, né? Do homicídio. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, veja, acima da lei, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que eu que tenho alguma coisa contra teu meu irmão, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então entra em acordo antes que você, se você está devendo, né? Antes que você seja entregue ao juiz. E ele fala que se você for oferecer e o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra o teu irmão, não. Teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai lá e se reconcilia com ele. Olha o que Jesus está falando. Sentimento de ira. Matar. Ele não está falando de matar. Não é o ato do homicídio que é simplesmente condenado por Jesus. A ira, no contexto, na ética que Jesus está dizendo, na ética do reino, a ira já é um homicídio. Sabe? Quando você já se irrita com seu irmão e não faz, não busca reconciliar, não busca ir lá e entrar em acordo, é igualzinho, olha, é tão perigoso quanto o crime propriamente dito. É difícil? Muito difícil, mas a ética do reino, ela é assim. A ética do reino é assim. Por que que a lei diz que não pode matar? Porque matar, o homicídio, ele já passou por várias fases e ele é consumado na morte, no assassinato. O que Jesus está dizendo é que ele não deve deixar nem começar a pegar esse caminho. Você tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra você, busca a reconciliação, busca entrar em acordo, resolva o problema. Mas foi ele que fez, resolva o problema. Não importa se foi ele que fez, vai lá e busca reconciliar. É isso que Jesus está dizendo. A ira, a raiva, o rancor é tão complicado, é tão perigoso, a palavra que eu queria, quanto o homicídio em si. Aliás, o homicídio, a gente chega a um homicídio, a pessoa chega a um homicídio, a menos que seja sociopata, coisa assim, mas ela chega a um homicídio por uma raiva intensa, né? por uma briga. A gente vê, às vezes, assassinatos nas ruas por 10, 20 reais, porque estava me devendo valor, porque me fechou no trânsito. Conheço pessoas perderam parentes por briga de trânsito, uma fechada, e foi discutindo, o camarada sacou uma arma, atirou e matou quem não tinha nada a ver, quem não estava nem dirigindo. Então, cuidado. A ira é tão perigosa quanto o homicídio. A essência do homicídio é a ira. A essência do homicídio
é esse sentimento que nos faz brigar com os outros. Ouvistes o que vos dito, eu, porém, vos digo. O segundo tópico que ele fala é o adultério, versículos 27 a 30. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Havia o conceito aqui da pessoa defeituosa não ir para o céu, né? Eles tinham esta crença, esse entendimento. Mas Jesus está dizendo aqui a respeito de adultério, e a gente precisa entender alguns aspectos que o nosso autor nos traz aqui. Adultério para os judeus era seduzir uma outra mulher judia, né? Se você seduzisse uma mulher solteira ou uma esposa não judia, não era considerado adultério para os judeus. A solteira e a não judia não eram consideradas alvos de um adultério. Então, se deitar com uma mulher que não fosse da tribo, não tinha problema no conceito dos judeus. Ou seja, era só dentro do povo. Jesus vai nesse ponto e ele fala que o adultério é contra qualquer mulher. Veja o viés legalista do povo. Né? Se fosse com uma mulher judia, solteira não tinha problema. Se fosse com uma mulher casada, judia, teria problema. Agora, se fosse com uma mulher casada, mas não era judia, não é adultério. Era isso que eles entendiam. E Jesus está dizendo assim, olha, não importa qual é a mulher, se é casada, se é solteira, se fosse solteiros, aí é o relacionamento normal, mas a questão é a atitude, é a intenção do coração, né? Qual é a intenção? Né? Se ela tem compromisso, independente dela ser judia ou não, é adultério. Se olhar com sentimento no coração, em si só, já é adultério. O consentimento é o primeiro passo para o pecado. A gente está falando de lei e é importante a gente lembrar um aspecto aqui, né? Não tem nada a ver, todo mundo faz. Eu vou parar o carro aqui em fila dupla, né? Não tem problema não, é rapidinho, eu vou ali e já volto. Tá errado, a gente não pode consentir com a coisa errada, ok? O outro aspecto que ele fala é do julgamento, não, perdão, eu falei julgamento, era juramento. Juramento, o juramento, por que eu falei julgamento? Oh, meu pai do céu, era juramento. Não, pior que lá em cima está escrito julgamento mesmo, né? Na revista, na página 45 está escrito julgamento, mas na realidade é juramento, né? Juramento, são dois problemas, mas o juramento é algo que, do versículo 33 ao 37, também ouvistes o que foi dito dos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, e ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, nem pode fazer voltar, que eu tô com uns problemas aqui saindo. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Jura! Não, não juro não. É assim, eu estou dizendo que é. Por que eu não preciso jurar? Porque eu não posso mentir, eu não minto. Né? É questão de honestidade. É simples, é honestidade. Para que jurar? Eu juro que vou fazer isso. Não, não há necessidade de jurar. Porque a nossa palavra, ela tem que ser correta, honesta e equilibrada. É sim, é sim. É não, é não.
tinha um costume deles lá de torcer o juramento. Não, eu falei que eu ia fazer isto eu estou fazendo. Ah, mas eu entendi que você ia fazer isso naquele contexto todo. Não, eu entendi que eu ia fazer isto. Eu vou te dar um carro, pronto. Ah, e chega lá com o carro todo velho e quebrado, mas não está andando, mas é um carro. Eu falei que eu ia te dar um carro, não disse que em condições. Né? Então veja que eles tinham esse costume, vou cumprir o juramento, mas eu vou cumprir o juramento ao pé da letra. Eu disse que eu vou dar um carro, eu vou dar um carro, tá lá, mandei rebocar e tá ali, mas ele não tem nem roda, mas é um carro, Não falei que era um carro com roda, com motor, que ia andar, e que nem que o documento estaria em dia, é um carro, né? É um carro. Então veja que o juramento acaba sendo buscado, por quê? Porque as pessoas não cumpriam a sua palavra. E nós crentes precisamos jurar? Não, porque nós temos que cumprir as nossas palavras, a nossa palavra. O que eu falei que eu vou fazer, e que fique claro que eu vou fazer. Por isso, olha só, é muito importante, é questão de honestidade, é muito importante que as coisas fiquem extremamente claras. É muito comum, às vezes, a gente contratar algumas coisas e alguns aspectos não ficam muito esclarecidos. E a gente acha que está claro, a gente acha que entendeu, e na hora que a gente vai cobrar, mas eu contratei isso, assim, não, você contratou isto, aquilo ali não, aquilo a gente não faz, não estava escrito, aí você vai ver, não está escrito, né? Não posso cobrar. Mas já aconteceu muitas vezes de ir para hotel, né? Cama de casal, chega lá, são duas de solteiro juntas, é horrível dormir em duas camas de solteiro. Aí não, mas é cama de solteiro junta, ou são duas camas, ou é uma cama de casal com colchão de casal. Aí você tem que começar, na TV a cabo, aí você chega lá, não é TV a cabo, é aquele satélite antigo, né? Pô, mas isso eu não quero, isso é igual a TV aberta, não tinha essa intenção, né? É Wi-Fi? Não, mas é muito lento. Então assim, você vê que as pessoas muitas vezes no comércio oferecem coisas e a gente precisa ir detalhando estas coisas no nível daquilo que a gente quer de fato compreender por causa da desonestidade. As coisas às vezes são escondidas atrás da legalidade. É legal? É legal. Tá dentro da lei? Tá dentro da lei. Mas não era essa a intenção da lei. Outro aspecto colocado aqui é a vingança, versículo 38 ao 42. 38 ao 42, eu pulei esse aqui. 38 ao 42, a questão da vingança. Jesus repudia toda a ideia de vingança, resistir o mal com o mal. Essa é um costume nosso, né? A gente não quer perder de forma alguma. A gente precisa ganhar. E ao ganhar, a gente está sobrepondo os outros. Olha lá, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. E qualquer que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que Jesus está dizendo aqui é a questão da vingança, vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Né? Veja que a nossa situação lá de inturvita, lá de voltado para dentro, nos faz com que nós não queiramos perder nada. E se, como é que é a história? Eu dou um boi para entrar numa briga, mas não dou uma boiada para sair. Eu não perco. Não, perca sim. Porque o cidadão do reino é para perder. O cidadão do reino não tem a sua herança aqui. Então as coisas aqui que aparentemente a gente perde, a gente não perde não, porque Deus nos dá tudo muito mais. E aí volta a questão da lei. Né? É injusto? Muitas vezes é injusto. Quer dizer que Jesus está falando para a gente ser bobo? Não, Jesus não está dizendo para a gente ser bobo.
Mas lembrar que a justiça não é essa. A justiça não é essa. Sabe, você... tô sendo assaltado, vou perder. Vai perder, perde, não tem problema. Deixa pra lá. Que essa pessoa depois, Deus acerta os caminhos dela. Outro, amor ao próximo, né? Versículos 43 a 48. O que é amor ao próximo para os judeus? Era amar a outro da sua própria tribo, da sua própria raça. 43 ao 48, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes nisso? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, eles tinham essa ideia de que o próximo era aquele da sua tribo. Por isso que alguém vai perguntar para Jesus qual é o seu próximo, e ele vai contar a parábola do bom samaritano. Os samaritanos e os judeus não se davam. Havia, durante o exílio da Babilônia, os assírios encheram a cidade de Samaria com pessoas estrangeiras, e essas pessoas trouxeram costumes idólatras dos seus povos. Então o samaritano, aquele que vivia em Samaria, já era um misto de invasor com idólatra, com tudo que tinha de mais errado, ok? E os judeus entendiam que não precisavam amar e se relacionar bem com eles, porque eles eram totalmente errados, ok? E Jesus vem e conta a parábola do bom samaritano para mostrar o quê? Aquele samaritano, porque o levita não cuidou, o outro também não cuidou, e quem foi cuidar do salteado, o que foi assaltado e estava machucado, foi justamente o samaritano. E o samaritano era o próximo daquele que foi ofendido. Então veja que Jesus está dizendo que o importante não é o olho por olho, dente por dente. O amar ao próximo é amar a todos. Nós amamos ao pecador também. A pessoa está errada, fez escolhas erradas, eu amo. Eu não vou concordar com suas escolhas, não. Eu não vou aprovar o que ele faz, não. Mas eu amo. Eu aceito, eu me relaciono com ele, eu converso com ele. Não vou abrir mão dos meus preceitos. Não vou abrir mão daquilo que eu acredito. Nunca vou abrir mão. Mas não vou tratar mal por causa daquilo, né? Lembra do incurvita. Veja, conclusão, o Antigo Testamento aponta para o Messias e aponta para o reino que ele inauguraria com sua vinda. E é justamente o que Jesus está apresentando aqui no Sermão do Monte, né? A lei não passa. Jesus não veio contrariar a lei, mas as pessoas não entendiam a lei. As pessoas entendiam que os rituais da lei eram importantes e fazer as coisas da boca para fora, externamente, eram importantes. E não é isso que Jesus está falando. Na primeira lição a gente comentou que alguns entendem que o Sermão do Monte é regras de boa convivência, né? Como diz o nosso autor aqui, sentimentalismo barato ou filantropia, conduzir alguém à filantropia. Não é esse o objetivo do Sermão do Monte. Ele mostra a justiça do reino, aquela que nós precisamos aprender. Romanos 3, de 21 a 24, a justificação pela fé, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem lei aqui, gente, quer dizer, não é que aquelas coisas não valem mais, mas eu não faço pelo pé da letra. A justiça de Deus mediante a fé
em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembrando que a lei era só para os judeus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Aqueles religiosos entendiam o que a lei era, que a justiça vinha pelo cumprimento da lei, ao pé da letra. Para pensar em agir, nossos próprios esforços em fazer tudo certo têm a sua raiz no legalismo. É perigoso. Não é que eu não tenha que tentar fazer as coisas certas. Eu tenho que tentar fazer as coisas certas, sim. Mas eu preciso entender que não é fazer as coisas certas da boca para fora. A coisa é muito mais profunda. A coisa é muito mais interior. Né? Como é que eu tenho me relacionado com a palavra de Deus? Eu tenho conseguido entender a profundidade destas coisas? Valorizar as pessoas e enxergar o coração nos ajuda a julgar com equidade. Relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus com os homens aponta para essa prioridade, equidade, julgar as pessoas no sentido de entender que eu preciso me reconciliar, eu preciso correr atrás, né? Autodoação e autonegação, deixar de ser egoísta. Como é que eu tenho feito isso na minha vida? E finalmente, o comportamento cristão precisa apontar para Cristo. Comportamento cristão, apontar para Cristo. E Jesus nos mostrou como cumprir a lei. Não é sentimentalismo, não é ser bom, bonito para os outros, mas aprender a botar os conceitos que Cristo colocou na prática em nossa vida. Ele nos ensinou no Sermão do Monte, a gente precisa colocar em prática em nossa vida. Que Deus nos ajude a colocar em prática cada uma destas coisas de forma diligente.